Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pra vocês, espero que esteja do agrado de todos. Aquele likezinho de praxe pra ajudar o canal. Comenta aí, nossa, o Catilango é o melhor canal do YouTube, só traz obra top. Quem sabe assim o algoritmo começa a hypar nosso canal. Também se puder fazer aquela doaçãozinha pro canal, eu agradeço do fundo do coração. O link do Pix fica no comentário fixado e qualquer valor ajuda demais o canal, ajuda demais o ADM e eu agradeço do fundo do coração. Agora bora lá. O tesoureiro Meng começa chamando o velhote alquimista, dizendo que ele já deve entender o motivo dele comparecer ali, correto? E o mestre alquimista fala que claro que sabe, para que oriente a discípula dele sobre alquimia, e ele não tem nenhuma objeção contra isso. Mas sobre o seu pedido, e o tesoureiro Meng pensa, é impossível? Questionando, e ele diz que não seria impossível, mas isso vai depender se ela tem qualificações necessárias. Se ela não for qualificada, mesmo se ele levá-la até o Lago Meriade Drung, não vai adiantar de nada. E o tesoureiro Meng começa a cascar o bicho falando, como ela pode não ser qualificada? Se minha aprendiz não for qualificada, ninguém mais será. O mestre alquimista fala, você é muito confiante. E o tesoureiro Meng fala que, claro, isso é porque ele confia em sua discípula. Se não acredita nele, pode testá-la a qualquer momento. O alquimista sorrindo fala, ótimo, agora esse velho mestre está muito interessado. Nessa hora o tesoureiro Meng chama Shengye, e ela diz, estou aqui. Ele diz, o velho Xian quer testar suas habilidades de alquimia, faça uma boa demonstração e não desaponte ele. O mestre de alquimia olha para ela e ela fazendo uma saudação diz que sim. Vemos do lado de fora nosso prota sussurrando, não faça barulho ou os dois velhos vão nos descobrir. E a prima dele sem graça falando, certo, mas vamos dar uma olhada, primão. Eles começam a fuxicar o que estava acontecendo lá dentro e vemos o mestre Xian conversando com a Xian'er lá e ele então fica muito feliz e o tesoureiro Meng também. Algum tempo depois, vemos a waifuzinha dizendo que pílulas de qualidade possuem diferente forma de refinação, o tabu do alquimista, devem ser complementar, preparar para fundir, compreendido. E o mestre pensa assustado, essa garota com as capacidades dela. O tesoureiro Meng vendo isso começa a rachar falando, velho Xian, a minha discípula é uma alquimista qualificada? E vemos que até a prima do nosso prota estava com inveja dizendo, ela é impressionante. E nosso prota assiste isso pensando que assim como ela sempre foi. Vemos o pavilhão ao longe e o mestre Xian estava suspirando. O tesoureiro Meng questiona o que ele achou. Sorrindo, ele diz que as habilidades básicas e o conhecimento teórico são muito sólidos. Ela possui muitas habilidades que nem mesmo ele tinha. O tesoureiro Meng sorrindo fala que era disso que estava falando. E nessa hora o mestre Xian diz que teoria é uma coisa, mas às vezes sem o conhecimento prático é difícil entender, deixando o tesoureiro Meng irritado que fala, velho Xian, se minha discípula não conseguir te convencer, vou mudar meu sobrenome para Fu Sheng e te chamarei de pai. Vendo isso, nosso prota fica em choque e sua prima começa a rir muito e até o mestre Xian ficou sem graça. Bebendo seu chá, ele fica incrédulo que ele esteja indo tão longe por sua discípula e questiona qual era o nível da pílula mais alto que ela já refinou e obteve sucesso. Ela diz que o nível de sua pílula era mistérios de grau inferior, fazendo o velhote cuspir seu chá e pensar, é sério, uma pílula de nível mistérios de grau inferior? Nem mesmo o melhor discípulo do Vale Medicinal, o mestre Qinze, que está há 35 anos, consegue. Ele olha desconfiado para o tesoureiro Meng pensando, como pode que exista um gênio tão aterrorizante? Ele questiona qual a taxa de sucesso refinando uma pílula mistérios de grau inferior? E ela responde que só conseguiu uma vez porque ainda é muito difícil. E ele suspira falando, mas é aceitável. Então, ele questiona sobre pílulas de nível Heaven. E ela diz que nunca falhou, deixando ele totalmente assustado que grita, o quê? Você nunca falhou? E ela fica lá encarando ele sem graça. Ele pede para ela parar falando, isso é impossível, nem mesmo se fosse eu conseguiria garantir uma taxa de 100% de sucesso. E o tesoureiro Meng rachando o bico fala, velho Xian, não existe o impossível para minha discípula, se estiver com dúvida você pode testá-la. Ele fica em silêncio encarando o tesoureiro Meng que questiona, o quê? Está com medinho? Resoluto, ele se levanta dizendo, venha comigo, e ela balança a cabeça. Ele abre uma passagem secreta e vemos uma escadaria. Nessa hora, após descerem, eles chegam a um quarto com vários caldeirões de alquimia muito foda. O tesoureiro Meng fala que ele tinha muitas boas coisas ali.
E o mestre Xião fala que todos que vêm pedir pílulas para ele sempre trazem muitos tesouros como forma de pagamento. A maioria está guardada há muito tempo. Isso era tudo que ele ganhou durante uma vida inteira de trabalho. Ele então diz: mocinha, você pode usar qualquer ingrediente que estiver aqui para refinar a melhor pílula possível. Esse velho mestre irá apenas ver suas habilidades. E ela diz que sim. A prima do nosso prota, feliz, fala: vamos ajudar você, irmã mais velha, deixando ela assustada. Depois disso, vemos nosso prota ajudando também, a prima dela também, e no fim, eles três conseguem juntar várias ervas medicinais. O velhote fala: esses ingredientes são todos para refinar pílulas de nível Heaven de grau intermediária. Isso é o suficiente? E ela diz que sim. Ele aponta para um caldeirão, falando: muito bem, vamos começar. Você pode usar qualquer fornalha que gostar, afinal, esse velho mestre tem muitas sobrando. Nessa hora, como já sabemos, ela simplesmente diz: não precisa. E ele fala: não precisa usar uma fornalha espiritual em choque? Ela se concentra, segura um talo de erva medicinal e então canaliza sua energia e começa a extrair o líquido dela, e então vemos a energia se expandindo. A prima do nosso prota já estava incrédula, e o mestre Xião contempla como isso era possível refinar uma pílula medicinal assim. Vemos ela comprimindo a energia, apertando sua mão e toda a energia em volta canalizando para a palma de sua mão. Nessa hora ela abre sua mão e vemos uma pílula com veias fazendo o velhote gritar. Ela diz: tio, por favor, examine. E ele grita: cuidado, tenha muito cuidado para não danificar as veias da pílula. O tesoureiro Meng chega bufando falando: como se isso se importasse, filhão. E o mestre Xião vira gritando: idiota, você deve ter merda na cabeça? São veias de verdade, pílulas com veia, totalmente incrédulo. A prima do nosso prota também vem questionando: mestre, o que exatamente são essas veias na pílula? Ele diz que uma pílula com veias é uma das maiores realizações que o alquimista pode alcançar na alquimia. Se olhar bem para a pílula, vai ver uma linha da superfície dela que funciona como os meridianos do corpo humano. Em outras palavras, são meridianos da pílula. Se uma pílula tem ou não veias, impacta no grau que vai ter. Uma pílula com veias tem uma grande diferença das pílulas sem. Pílulas com veias têm o dobro do potencial de uma pílula comum. Além disso, uma pílula com veias significa que durante o seu processo de refinamento, ela não perdeu nenhum efeito medicinal. Isso significa que não importa o tempo, ela pode ficar armazenada e sua eficácia será sempre a mesma. Ele fala que vem estudando alquimia há muitos anos e só recentemente começou a se concentrar no refino de pílulas com veia, mas só está conseguindo com pílulas de nível comum, porque as de nível terra ele nunca conseguiu. Então ele fala: mocinha, quando está refinando pílulas de nível Heaven, em quantas aparecem veias? O tesoureiro Meng fala: pode contar pra ele. E ela sem graça fala que em torno de 50 a 60%, deixando ele incrédulo que começa até a gaguejar. Ele fala: mancha nas pílulas? Já apareceu a lendária mancha na pílula que ainda é melhor que veias? E ela balança a cabeça. Ele se recompõe um pouco bufando. Acredito que conseguirá fazer lendárias manchas nas pílulas quando avançar para o domínio da alma nascente. O mestre Xião abana para nosso prota e sua prima sair, falando que precisa discutir um assunto com seu irmão Meng. Os três cumprimentam educadamente dizendo sim. Nessa hora, ouvimos eles gritando ao fundo: nem lascando, como ousa desejar, a discípula desse velho. Se eu soubesse que chegaria o dia que você seria tão ingrato, nunca teria salvo sua vida. E o mestre Xião fala que ele não sabe nada sobre alquimia, o que vai ensinar para ela. Como uma pedra de jade esperando para ser lapidada, ela continuar ao seu lado será como desperdiçar todo o seu talento. Aprender com esse velho é a melhor escolha. O tesoureiro Meng com raiva diz: mesmo que eu não possa ensiná-la, você realmente vai conseguir? E o mestre Xião sorrindo fala: o que eu posso ensinar para ela é toda a experiência que eu tive em minha vida. Consigo fazê-la se tornar uma alquimista de ranking superior, capaz de fazer pílulas de nível mistérios. O tesoureiro Meng retruca falando que ranking superior, capaz de fazer pílulas de nível mistérios, não fale bobagem, olhe para ele e veja o que aconteceu. O mestre Xião pergunta então o que ele queria fazer, e se virando ele fala que só quer que ele leve ela para aquele lugar. O mestre Xião pergunta se seu irmão Meng estava dizendo o Lago Myriad Drug. A Montanha do Santo das Pílulas é um lugar proibido e o mais importante do Vale Medicinal. O Lago Myriad Drug. Para preparar o Lago Myriad Drug sai muito caro, pois é necessário utilizar muitas pílulas como oferenda. 4 pílulas de grau superior, quanto maior a qualidade, por mais tempo a estátua do Santo da Pílula permanecerá ativa. E diz: irmão Meng, não deve saber, mas é muito caro abrir o lago. Todas as vezes que vamos preparar o lago é necessário no mínimo 100 pílulas. Quanto maior as pílulas e a qualidade delas será melhor.
O tesoureiro Meng, ouvindo isso, diz que não é de se admirar a origem do nome do lago. O mestre Xiang fala que por causa desse grande número de materiais, só é possível preparar algumas vezes no ano. Além disso, é necessário recompensar os anciões e os discípulos que protegem o local. A única maneira de um alquimista que não seja do Vale Medicinal poder ver o lago é participando da Cúpula Alquimista, que é realizada a cada 5 anos. O tesoureiro Meng, sorrindo, fala: "Mas agora não é impossível preparar, certo?" Deixando o velho Xiang falando sobre isso, o tesoureiro Meng se vira falando: "Bem, não se preocupe, se não vai conseguir ajudar esse velho, será impossível poder treinar minha discípula." Nessa hora o velhote alquimista grita: "Espere, espere, não vai ser fácil, mas vou conseguir preparar para ela. Daqui 2 dias vou levar ela até o lago." Do lado de fora vemos as duas garotas conversando e nosso prota ao fundo. Vemos o tesoureiro Meng saindo: "Vai manter sua palavra, certo?" E o velhote Xiang dizendo: "Claro que vou", assustando as duas garotas. Vemos nosso prota encarando elas e 2 dias depois, o velhote Meng estava sorrindo falando: "Irmão Xiang, o dia prometido chegou, estou pronto para levar minha discípula." E o velhote Xiang olha para ele em silêncio. O tesoureiro Meng fala: "Ótimo, mesmo que seja chato, vou esperar." E o velho Xiang diz: "Você espera aqui também", falando para o nosso prota. O tesoureiro Meng se despede dos dois e então, olhando para o lado, ele fala: "Yang Kai, vem aqui, vamos conversar." Ele diz: "Você nem imagina como Su-Yan ficou depois que você partiu, coitadinha." Ele diz que Shen Nong-Shen, aquele carinha do pavilhão disciplinar, ficou perseguindo ela igual um retardado. Mas ele nem sabia que a Su-Yan estava esperando com uma carinha triste nosso prota. Sorrindo, nosso prota fala: "Tesoureiro Meng, em outras palavras, você está preocupado que eu comece uma relação com a irmã mais velha, não é?" Ele diz: "Meu jovem, esse velho mestre assistiu você crescer, então sei que você não vai ser uma besta insaciável, certo?" Ele diz: "Shang-Ye não é tão velha e além disso, ela é muito inocente, então pode ser facilmente enganada." Nosso prota questiona: "Enganada?" Sorrindo, o tesoureiro Meng fala: "Só não quero que ela se machuque. Além disso, Su-Yan é a queridinha do pavilhão, mas só pensa em você. Se você já come em um prato, não precisa ser tão ganancioso e comer em outro, certo?" Nosso prota levanta o dedinho falando: "Tesoureiro Meng, só tenho uma pergunta para você." E ele fala: "Diga." Nosso prota aponta dizendo: "Você não quer ver a irmã mais velha casada, tendo filhos no futuro, ou quer que ela fique sozinha pelo resto da vida?" Em choque, o tesoureiro Meng fala: "Como conseguiria suportar ver ela sozinha e triste? Ela é uma discípula muito importante para mim. Então é óbvio que espero que ela seja feliz." Nosso prota então diz que nesse caso, quem ele acredita ser digno de ficar com a irmã mais velha? O tesoureiro Meng se vira falando: "Ninguém é digno. A discípula desse velho é uma linda pérola de jade pura. Alguém digno dela ainda não nasceu." E nosso prota fala: "E quanto a Su-Yan, como ela se compara com a irmã mais velha?" Ele se vira até abrindo seus olhos, coisa rara, dizendo: "A pequena Su-Yan é realmente incrível, mas não está no mesmo nível de Shang-Ye." Nosso prota chega mais perto falando: "É mesmo? E se ela recebeu uma tal herança do Dungeon legada?" Assustando o tesoureiro Meng, que questiona: "Ela realmente recebeu?" E nosso prota diz sim. Lembrando do dragão dourado e da fênix, o tesoureiro Meng pensa que agora tudo fazia sentido. Ele diz: "Se isso é verdade, ela terá um grande futuro, chegando a ficar no mesmo nível de Shang-He." E nosso prota cruza os braços sorrindo muito. E o tesoureiro Meng pensa: "Esse merdinha está tentando me enrolar para que eu admita que Su-Yan e minha discípula estão no mesmo nível, e como ele é digno de ficar com Su-Yan, também é digno de ficar com minha discípula." Ele fica com raiva e nosso prota diz bufando: "Depois de comer em uma tigela, não posso simplesmente abandoná-la. Como um homem devo ser ousado no amor, sem ser odiado. Se tiver medo ou vergonha de admitir, estarei apenas machucando os sentimentos da irmã mais velha." Fazendo o tesoureiro Meng ficar possesso, gritando: "Seu merdinha, há muito tempo eu tinha a sensação que você era um maldito desonesto. Maldição de todos os lugares existentes no mundo, esse velho teve que ficar justamente no pavilhão celestial, apenas para enfrentar uma calamidade." Ele aponta no nariz do nosso prota gritando: "Só vou te dizer mais uma coisa, pirralho. Se deixar Shang-Ye triste ou fazê-la sofrer, vou matar você e sua família." Nosso prota não entende legal isso não. E o tesoureiro Meng se vira com raiva bufando. Após um dia, vemos o mestre Xiang e a Neng Xinye voltando. Nosso prota encara os dois, ela dá uma piscadinha pro nosso prota e ele a cumprimenta. Quando um passa pelo outro, vemos até flores no ar.
Nosso prota recebe uma pedra de jade, parece, e um punhalzinho, sei lá, e pensa, demônio velho. E o demônio aparece dizendo, estou aqui. Ele pergunta como foi. O demônio diz que a defesa é extremamente poderosa. Além disso, tem 4 mestres no domínio da alma nascente, com uma distância de 300 metros do lago. Além disso também, tem uma dúzia de discípulos no domínio do fundamento puro, patrulhando o perímetro. Nosso prota questiona se ele descobriu mais alguma coisa. Ele disse que investigou cuidadosamente o lago, mas não conseguiu descobrir muita coisa. A única coisa é que no fundo parece existir um arranjo espiritual misterioso bem escondido, algo que não consegue se abrir. Nosso prota tem dúvidas, questiona que tipo de arranjo espiritual deva ser. O diabinho diz que vai ligar sua consciência divina com a do mestre, assim vai conseguir ver tudo o que ele vê. Nessa hora nosso prota se concentra e então vê o arranjo. Ele pensa, esse arranjo espiritual... Então ele lembra que era igual ao que tinha desenhado na 5ª página do livro negro. Ele diz que claramente existe uma conexão entre os dois. Se não estiver enganado, o que tem na 5ª página do livro negro deve ser a chave para ativar o arranjo misterioso. Cruzando os braços, ele chega à conclusão que vai ter que entrar no lago. Mas como vai conseguir passar por uma defesa impenetrável? E o diabinho diz para o jovem mestre que enquanto estiver lá dentro, ele ouviu alguns guardas sussurrando entre eles que após a cúpula do alquimistas começar, a defesa da montanha do Santo das Pílulas ficou mais fraca, já que não tem muita gente para dar conta de tantas pessoas. No último dia, apenas 2 mestres no domínio da alma nascente estarão defendendo. Essa será a melhor chance. E nosso prota fala que 2 mestres no domínio da alma nascente ainda serão mais fortes que ele. Não tem como derrotá-los. O diabinho diz que tem uma ideia. Ele vai tentar se mover o mais rápido possível, atrair a atenção deles e então voltar para a montanha oculta e se esconder no corpo da irmã mais velha. E mesmo que ele consiga levar alguns guardas para longe, ainda será necessário mais um para os que ficaram. Algum tempo depois, vemos vários figurantes. Naquele dia, a cúpula do alquimista prosseguiu conforme foi previsto. Vários figurantes chegavam. A prima do nosso prota fica abismada falando, Tia Jean, olha que legal, tem tantas pessoas. Vendo um número absurdo de figurantes. Vemos o tesoureiro Meng falando, velho Xião, fale para o merdinha do teu discípulo ficar longe da minha. E ele fala, Yang Kai não é meu discípulo, fazendo o tesoureiro Meng questionar. Vemos nosso prota treinando ao lado de Ningye e ela totalmente coradinha olhando para ele. De noite, nosso prota abre os olhos pensando, amanhã, o último dia da cúpula do alquimista. O vale medicinal vai ficar bem movimentado durante a noite. Ele tira, eu acho que uma jade pensando, finalmente chegou o momento. Fiquei vários dias planejando e me preparando para hoje. Ah, entendi, essa pedra era a jade de sua prima. Ele exclama ao ativá-la, abre a porta e sai andando pela montanha. Algum tempo depois ele chega perto de um guarda e fala, depois desse ponto fica a área proibida. Ele passa correndo e então se esconde atrás de uma árvore vendo o lago. Ele olha para cima e vê as nuvens se movendo e a lua se mostrando. Ele diz, está na hora quando vê a claridade da lua e caminha para perto do lago, se escondendo atrás de uma pedra. Nessa hora, ele fala que felizmente Dong Quintan tinha esse incrível artefato, sem ele não teria conseguido chegar tão longe. Ele diz, demônio velho, agora é com você. E ele diz, entendido. O diabinho sai correndo feito louco e alguém grita, quem está aí? Uma perseguição começa com vários guardas e então olhando para todo lado, eles avistam o diabinho gritando, maldito demônio! Eles partem a toda velocidade e então um olha para outro dizendo separar. Eles se separam e nosso prota fica vendo um ruivinho. Ele saca ali um coelhinho pensando desculpa por isso, mas estarei te usando. Estigma da alma e arremessa o coelhinho longe. O coelhinho cai e então começa a correr chamando a atenção do ruivo que simplesmente começa a atacar energia de alma nele. Ele fala não pense em fugir e nosso prota assiste de longe. Ele se levanta falando agora. Nessa hora, vemos o ruivinho em silêncio, olhando que era apenas um coelho cinza. Ele joga o coelho longe, os 3 guardas chegam, olham para ele e ele diz, o que aconteceu? O loirinho fala que aquele demônio é rápido demais e perdemos de vista. Além disso, ele sentiu algo estranho, como se ele não tivesse vida. Ele fala, e por aqui, como esteve? O ruivinho fala que ouviu alguns barulhos e veio conferir, mas só encontrou um coelho. Nessa hora, vemos os 2 em choque e o cara fala, um coelho? Em choque, eles se viram falando, o que foi isso? Ouvi um som vindo da direção de onde o lago está. Algum tempo depois, vemos nosso prota se preparando e então partindo para um tibum. O lago volta ao normal e nessa hora os guardas chegam falando, todos vocês vasculhem a área. Todos dizem sim. Eles olham ao lago, não veem nada e perguntam o que aconteceu. Ele fala, aquele demônio de agora há pouco,
E no fundo do lago, vemos nosso prota dando um tibum legalzinho. Ele chega lá embaixo, saca ali o livro negro e então o livro começa a emitir muita energia, ativando a matriz. A matriz começa a absorver nosso prota, que fica em choque e em dúvida. Nessa hora, vemos que seu corpo foi quase todo engolido, e então ele vê uma luz no fim do túnel e exclama ao acordar numa sala branca. Ele pensa que estava muito perto do lago Milhar de Drug, mas graças ao arranjo espiritual, ninguém nunca chegou perto daqui. Mesmo se ele fosse muito poderoso, ainda seria impossível descobrir esse lugar. Não me é de admirar que após milhares de anos, ninguém no Vale Medicinal conseguiu desvendar os mistérios do lago. Afinal, o verdadeiro mistério está escondido dentro do arranjo espiritual. Ele olha pra frente falando, isso quando vê uma fonte exalando energia mística. Ele chega perto falando que era um forte cheiro medicinal. Coloca seu dedo, dá uma provadinha falando, é doce? Nessa hora, seu corpo começa uma descarga de energia. Ele explode em energia falando, terceira camada do domínio do fundamento puro, eu avancei. Falei, família, que ele arruma mais um hack, mais mulher, esse cara não tem mexida com ele não. Onde ele vai é hack mulher pro harém, velho. Tá louco, brabo demais. Se só com um dedinho na água e uma lambidinha já avançou uma etapa, velho. É só beber tudo e virar o rei do deboche. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa seu like aí se não deu ainda. Comenta qualquer coisa aí, o canal do Catilango é o melhor. O canal do Catilango é o melhor. Se inscreve se for novo por aqui e se puder fazer uma doaçãozinha, eu agradeço do fundo do meu coração, ajuda demais o canal, vocês não têm ideia. Um beijo pra vocês e até amanhã.